reavivados pela sua palavra, com o pastor Ronaldo de Oliveira. Bem-vindo, bem-vinda, este é o seu programa Reavivados por sua palavra, a palavra de Deus. Aqui da TV Novo Tempo, temos certeza que muita gente está conhecendo a palavra de Deus. Esse programa não tem o objetivo de ter um aprofundamento teológico assim, mas é tirando da própria página, da própria leitura que vamos fazendo, por isso que a gente lê vários versos, né? Tirando da própria leitura algumas lições para a gente, algumas lições para o dia a dia, como Deus funcionava com o seu povo naquele tempo. E hoje nós vamos para um outro momento dos israelitas. Antes quero agradecer ao Cevisa, nossa parceria, Centro Médico de Vida Saudável, aqui em Engenheiro Coelho, estamos na região aqui perto de Limeira, local extraordinário para você ter saúde, aprender a ter saúde. Vamos lá, capítulo 26. Você se lembra, alguns capítulos atrás, foi feito o primeiro censo, na realidade o primeiro capítulo de Números, por isso que ele se chama Números, que aparecem muitos números aqui. Este primeiro censo foi feito ali como que uns 2 anos mais ou menos da saída do povo de Israel do Egito. Eles ainda estavam no Monte Sinai quando fizeram toda esta avaliação. Depois eles se dividiram em torno do tabernáculo, que já existia nessa época, e cada um ficava num ponto cardeal, cada 3 grupos, 3 tribos ficavam ali. Depois aparece também o censo dos levitas, e onde eles deveriam ficar, e assim por diante. Agora aparece um outro censo, 40 anos depois, mais ou menos. Eles já estão chegando na terra prometida. Esse primeiro censo, saíram dali, foram para Cádiz, os espias foram ver a terra prometida, voltaram com expectativas muito temerosas, porque havia homens fortes, fortificações, verdadeiras máquinas de guerra. Nós vamos perder, vamos morrer, e aquele medo todo. E Deus disse: eu já dei essa terra para vocês. Vocês não precisam ir lá para ter a terra, ela já é de vocês. Até muitos dizem, né? Deus já deu a bênção da vida para a gente, né? A gente não precisa fazer nada para ter essa bênção. A gente não precisa fazer nada para ter as bênçãos de Deus para a vida. Eu não preciso ser obediente para ser salvo. Eu preciso ser salvo para obedecer a Deus, não é? E a gente vai aprendendo essas lições aqui, com passo a passo. E agora, um novo censo antes de entrar na terra. Há uma pequena variação no número dos israelitas. Algumas tribos diminuíram bastante, outras aumentaram um pouco. Mas o total dá uns 601 mil israelitas, homens para a guerra, né? Homens para fora, mulheres e crianças. Os especialistas dizem que vai chegar em uns 2,5 milhões a 3 milhões por aí de pessoas. Muita gente, um povo muito grande, muito grande. Agora, no tamanho que eles estavam, mais preparados para a guerra, e já tinham enfrentado alguns percalços por ali, não é? E estavam para entrar na terra prometida. Vamos contar, vamos saber quantos temos, quantos tem à nossa disposição. Verso 2, levanta o censo de toda a congregação de Israel, da idade de 20 anos para cima, das 12 tribos, da idade de 20 anos para cima, para saber quantos estão prontos para a guerra. Então, fora homens mais velhos, mais novos, por isso que essa conta chega aí a quase 3 milhões. Começa então esse capítulo 26, no verso 5, a equipe ou a tribo de Ruben, o primogênito, começa por ele. Os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, Palau, Esrom, Carme, e essas são as famílias dos... Porque eles querem chegar aqui nos nomes aqui, porque vai ter um comentário dentro desta tribo. Nas outras não aparece, mas esta tribo aparece um comentário. E os filhos, verso 9, os filhos de Eliabe, Neumoel, Datã e Abirão. Estes, está entendendo? Nós vamos chegar em Datã e Abirão. Estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e Arão no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra Deus. Abriu-se a terra e 250 homens morreram. Esse é o comentário aqui, que foi feito dessa primeira tribo.
Então, apresenta 2 nomes aqui, extras, né? Uma pequena passagenzinha. Mas então começa esta avaliação de cada tribo. A tribo de Simeão, por exemplo, tem as famílias lá, Neumuel, um nome que recorre aqui, né? Aparece de novo, Jamim, Jaquim, Zera, e eles foram 22.200. 22.200, abaixou um pouco aqui. Aí vem os filhos de Gade, não é? Segundo as suas famílias, Efon, Hag, Suni, Osni, tem muita gente que se chama Osni, né, por aí. E na contagem, estes homens com mais de 20 anos, prontos para a guerra, 40.300. 40.300. Bastante gente, né? Desculpe, 500, 40.500. Aí vem os filhos de Judá, e aí vem Onã, e de Judá ele explica um pouquinho mais, Selá, Pérez, Zera, Perez foram Esrom, e assim dá os nomes deles lá, e esses foram 66.500, bastante gente. Os filhos de Sacar, 64.300. Os filhos de Zebulon, 60.500, aqui. Os filhos de José, aqui há mais comentários, tem mais nomes que aparecem aqui a partir do verso 28, mas eles eram em torno de 52.700. Aí vem os filhos de Efraim, as suas famílias todas aqui e tal, são 32.500. De Benjamim, 45.600. Aí vem os filhos de Dan, 64.400. Dan, quando eles saíam, a tenda da congregação era desmontada e eles saíam, ficava sempre na retaguarda, mas aqui ele aparece em 10º lugar, né? Os filhos de Azer, 53.400. De Dan é 64.000, como você pode ver aí. Então esse capítulo praticamente vai trazendo os números, por isso que o livro se chama Números, né? E os filhos de Naftali, 45.400 também, dando um total de 601.730. Todos esses capazes de poder lutar uma guerra. Era um grande exército, hein? E para várias guerras que eles lutaram, Moisés dizia assim: me deem 1.000 de cada tribo, para a gente poder lutar contra tal inimigo. Agora 100 de cada tribo, para a gente poder lutar. Eram homens preparados, não é? Não saíam todos de uma vez. Então vem a lei da divisão da terra, esse era o objetivo, dividir a terra, saber quantos homens temos para a guerra, mas como vamos morar ali, né? De que maneira a terra vai ser distribuída. Estavam perto para entrar, então Deus já está fazendo todo o caminho para dizer, nós vamos entrar na terra, ponto. Então aqui algumas leis, a tribo mais numerosa dará herança maior, a pequena herança menor, cada uma na proporção do seu número, e vamos repartir por sortes, vamos sortear quem vai ficar aonde por ali. E cada grupo que ficava ao redor do tabernáculo, né, agora não ficaria mais ali, eles teriam uma porção de terra maior que seria dada para eles. E agora vem o outro censo, sempre tem o censo dos levitas, né, o censo dos sacerdotes, aparece agora. No começo do capítulo do livro, né, também foi assim, primeiro o povo de Israel, depois os levitas, depois como vamos fazer as divisões e assim por diante. E aqui também, agora vamos entrar nisso, o censo dos levitas, para saber quantos eram, não é? Através da tribo de Levi. Eu quero ler aqui o verso 57, diz, são estes os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos gersonitas, de Coate, as famílias dos coatitas, e de Merari, as famílias dos meraritas. Bom, aqui também vai ser uma sequência para mostrar Moisés, de que família Moisés vinha. Então, verso 58 fala de Levi, os coatitas, e Coate gerou a Amrão, não é Arão, é Amrão. A mulher de Amrão se chamava Joquebede, está lembrando? Filha de Levi, a qual lhe nasceu no Egito, teve ela de Amrão, a Arão, Moisés, Miriam, irmã deles.
E a Arão nasceram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, porém Nadab e Abiú, diz aqui, morreram, porque levaram fogo estranho diante do Senhor, no tabernáculo. E esses que foram contados eram 23 mil. Então havia 23 mil levitas, só que diferente. Não era de 20 anos para cima, que eles não iam para a guerra, era de um mês para cima. Então um pouco diferente a contagem aqui. São esses que foram contados, e aqui lá no pé do Jordão, e aqui o verso 64, bem interessante. Entre esses, porém, nenhum houve dos que foram contados por Moisés e pelo sacerdote Arão, quando levantaram o censo dos filhos de Israel lá no deserto do Sinai. Morreu muita gente e aparece muita gente também, não é? Aqui então Deus está organizando o povo ali ao redor, não é? Ou na terra de Canaã. Era a terra do povo. Deus prometeu, Deus iria cumprir. Então nós já sabemos quantos entraram, pelo menos homens, né? De 20 anos e de um mês para cima, no caso dos levitas, e Deus os estabeleceria ali. Era uma confirmação da sua promessa. Deus tem muitas promessas para você e para mim. Creia nas promessas dele. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é uma das promessas mais lindas. Deus está com você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.